Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças. Sabes, Maria, que o que mais me espanta é a personalidade de João, dadas as mais profundas meditações, apesar da sua pouca idade. Às vezes, procuro-o no interior de nossa casa e não o encontro. Então vou vê-lo sob a figueira brava ou andando pela estrada abrasadora, apresentando em sua pequena fronte como que graves pensamentos. Meu filho também é assim, envolvendo meu coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes, vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreende-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos caminhantes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente anda a cismar em relação a seu destino. Ah, Maria, nós mães temos sempre nossos espíritos abalados por injustificáveis receios. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus. Com muito medo que tenho, conversei com José, mais detidamente acerca do seu destino, preocupada com o preparo conveniente para a vida. Que escola seguir? Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Mãe, toda preocupação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a melhor escola. O batismo marca o início do ministério público de Jesus. Seu primo João Batista pregava o batismo pela água, não de perdão ou contrição, mas para a remissão dos pecados, e se declarava um precursor daquele que iria batizar, com o Espírito Santo e com o fogo. Ao fazê-lo, ele estava preparando o caminho para o Senhor. Jesus veio até o Rio Jordão, onde ele foi batizado por João, num lugar que é tradicionalmente conhecido como Quartz Aluendu, Castelo de Judeu. Tu és meu filho dileto, em ti me agrado. Nos primeiros dias do ano 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no deserto, campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor, até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e águas entre a inclemência da estrada agreste. E Jesus disse: dos nascidos da mulher, João Batista é o maior de todos. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pescadores ociosos, que se sentiam atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa,
aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho: Galileu! Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém para fundar o reino de Deus. Reino de Deus! Reino de Deus! E o que pensas tu vem a ser isso? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? E com quem contas para erguer tão difícil edificação? Onde estão os teus companheiros, teus seguidores? Acaso contas com o apoio de algum príncipe ilustre e desconhecido, para levar adiante tão difícil missão? Meus companheiros hão de chegar de todas as partes. Os ignorantes, os tolos, eles estão por toda parte. Certamente será esse o material que edificará o teu reino? Nenhum mármore existe mais puro e mais perfeito que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Conheces Roma e Atenas? Conheço o amor e a verdade. Estás ciente dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Conheço as leis divinas do meu Pai que estás nos céus. Em Cafarnaum, na Galiléia, Jesus prega que o reino dos céus está próximo. Ao caminhar à beira do mar, Jesus vê Simão Pedro e seu irmão André e alguns dos seus colegas cuidando das redes. Jesus vai até eles e pede que se afastem da margem. Depois de se distanciarem um pouco, Jesus começa a ensinar as verdades do reino às multidões que estão à beira do mar. Em seguida, Jesus diz a Pedro: Vá para onde é fundo, lancem suas redes e a pesca será abundante. Nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Mas eu vou seguir o seu conselho. Vou afundar novamente as redes. Eles abaixam as redes e pegam tantos peixes que ela começa a se rasgar. Imediatamente os homens acenam para os seus sócios num barco próximo para que venham ajudá-los. Logo os dois barcos ficam tão cheios de peixe que começam a afundar. Ao ver isso, Pedro se ajoelha diante de Jesus e diz: Afaste-se de mim, Senhor. Eu sou um homem pecador. Pare de ter medo. De agora em diante, farei de você pescador de homens. Sigam-me e farei de vocês pescadores de homens.
muita paz a todos. As bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós. É com muita alegria que nós, a convite do nosso querido irmão Éder, a quem nós agradecemos muito pela oportunidade, nos reunimos e nos congregamos com vocês nesse movimento espetacular com os companheiros do Centro de Educação Espírita Boa Nova, aí em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas também vamos nos reunindo com outros companheiros muito queridos, devotos da causa espírita, em prol do Evangelho na Terra, que vieram antes de nós e também virão posteriormente a nós. Companheiros como o João, a Célia, o Felipe e também quem virá para nós na semana que vem o Aloysio e o Elias, são professores muito queridos no nosso coração. A gente se alegra em de alguma forma poder contribuir, ainda que de forma minúscula, nesse movimento que é o Natal com Jesus. Ainda mais nesse ano que tem um tema, uma vida com Jesus. A última vez que nós estivemos com os amigos do Sul, de forma virtual, aqui do SEB, ou melhor, do CBN, nós estávamos com o cabelo até os ombros, um pouquinho grandes, mas a gente cortou, estava na hora de doar realmente, a gente mora em Manaus, muito calor. Então espero que os amigos, companheiros, companheiras aí não nos estranhem o cabelo cortado. Mas acima de tudo, nós agradecemos o convite e a chance de estar aqui com vocês. E mais uma oportunidade em falar do Evangelho de Jesus. Na última vez falamos da intimidade com Jesus. Agora não será diferente. Agora nós continuaremos falando da intimidade com Jesus, mas agora, como diz o próprio tema geral, uma vida inteira com Jesus. Não quero dizer de forma nenhuma que meu tema é mais difícil, mais fácil que o dos meus companheiros, mas como que eu consigo resumir uma vida, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 hora? Como que eu reduzo a vida de uma estrela em 60 minutos? Como que eu consigo encurtar o sol dentro do meu quarto? Como que eu devo concatenar ideias para passar realmente o sentimento de querer estar com Jesus quando eu mesmo desconheço como é isso? Esse é o nosso desafio na noite de hoje. Nosso desafio maior é que, mutuamente, tanto eu, a espiritualidade conosco, os amigos que estão nos assistindo pelos monitores, pelos celulares, pelos seus televisores, possam ter o coração batendo em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. A tarefa de hoje é, de alguma forma, homenagear a Jesus, lembrar de Jesus. Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos e nós ainda falamos dele. Neste homem, nós enxergamos, como diz Kardec, ou melhor, como pergunta Kardec primeiro, qual o tipo mais perfeito que Deus mandou para nós? E os Espíritos da Codificação, na 625 do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Olhe para Jesus. Então encontraremos a resposta. Jesus é tão importante, tão magnânimo, que ele divide a história em dois pedaços, duas histórias, a C e DC, antes do Cristo e depois do Cristo. Só que a gente pode pegar e olhar de forma teológica a vida de Jesus na concepção acadêmica. A gente pode ver o que os teólogos falam de Jesus, como tem uns estudos se desdobrando na figura do Cristo. A gente pode até um caminho mais tradicional pegar por caminhos, como a gente já sabe, Novo Testamento, a Bíblia do Peregrino, Bíblia de Jerusalém, Almeida Corrigida Fiel, a NVI, que é inglês, enfim. E estudar a vida de Jesus a partir do ponto de vista daquelas pessoas que estiveram com ele. Como a gente vai dizer de forma canônica, pelos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas universais, as pastorais, enfim, e até mesmo em Apocalipse. A gente pode pegar os textos de João, Marcos, Lucas, Mateus, os textos de Paulo, as lembranças mais queridas de João, que aparecem de forma magnânima no Apocalipse,
A gente pode pegar as previsões em relação ao Messias nas profecias fantásticas no Antigo Testamento. A gente pode pegar os textos de Isaías, os Salmos 21, 22, 23, 24. Pegar todos os salmos messiânicos. Pegar todos os textos na literatura espírita. Especialmente porque temos um carinho muito grande por esses textos, nós pessoalmente, pela literatura de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Maria Dolores, Emmanuel, Humberto de Campos e também com o pseudônimo de Irmão X. Mas ainda assim não soluciona o nosso problema maior. A incógnita ainda existe. Como resumir uma vida em 1 hora? E aqui nós já falamos um cadinho, então é menos disso. Isso é uma tarefa tão árdua, tão difícil, que nós já de imediato pedimos perdão e desculpa para todos os amigos e amigas por qualquer erro nosso de exegese bíblica, citação ou referência que vem aqui de forma a atrapalhar a concatenação de ideias. Mas João Evangelista, nos últimos 2 versículos do seu Evangelho, capítulo 21, ele fala para nós, ali nos versículos 24 e 25, 2 frases fantásticas. Capítulo 20, versículo 24. Ele se despedindo, lembrando que João Evangelista coloca suas memórias no final da sua vida. Deixou maturando, 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 como se fosse aquele vinho. Você colhe a uva, você coloca no barril e deixa maturando, maturando, maturando. Quanto mais velho, melhor. Porque você ressignifica, repensa, dá um novo símbolo para aquela memória no coração. E aí ele grava para nós no final do seu Evangelho. Este é o discípulo que testemunha a respeito disso. E escreveu essas coisas. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E aí no versículo 25 ele arremata, encerrando o Evangelho. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus realizou, que se fossem escritas uma por uma, nem mesmo, suponho, o mundo teria lugar para os livros escritos. Pode falar o que quiser. Eu posso passar aqui e escrever 25 evangelhos. João 1, João 2, 3, 4, quantos forem. E ainda não será suficiente para resumir a vida de nosso Senhor Jesus Cristo aqui dentro. Porque os evangelhos são um recorte. São um pedaço menor do todo. Cada evangelista vai mostrar o ponto de vista. E lembrando que 2 dos 4 evangelistas não estavam presentes. Conheceram pessoas que foram tocadas por Jesus. Mateus, João, estavam ali presentes, visualmente. Estavam bem de pertinho. Lucas e Marcos não. E mesmo assim relatam para nós com muita clareza. Porque eles se fazem, ou melhor, usam de um subterfúgio muito interessante. As pessoas que estavam próximas de Jesus. Lucas, é claro, leva seu evangelho de forma mais histórica, mais, vamos colocar assim, científica. E João pega principalmente as memórias de Simão Pedro. Talvez essa solução proposta por Marcos e Lucas seja uma solução que a gente possa aplicar no tempo que nos foi dado para falar de Jesus. Talvez essa seja a melhor forma para que a gente possa produzir mais no tempo que a gente tem. Estudar a Jesus, conceber a figura do Cristo, a partir das pessoas que estiverem em contato com Ele. Porque eu posso falar dos milagres de Jesus, das parábolas do Cristo, do joio, trigo, do grão de mostarda, do semeador, de todas que estão no Evangelho, de cada passagem. Claro que os amigos já falaram com relação ao nascimento, à vinda do Cristo, o Cristo no Antigo Testamento, e a gente poderia falar disso tudo também. Podia falar de cada milagre. Ali nas bodas de Canaã, transformando a água em vinho. A gente poderia falar da cura da mulher com fluxo sanguíneo, o homem com a mão seca, miúda. Bartimeu ali, o cego de Jericó. A gente pode falar da crucificação. Como a gente falou, há tantos pontos, há tanta coisa.
Imagina a memória dos evangelistas pensando, meu Deus, o que eu vou colocar aqui? É tanta coisa, é tão rico. Mas talvez, se nós olharmos para as pessoas que viram a Jesus, a gente talvez tenha algo mais simbólico, mais importante, que é a intimidade. Intimidade. Há um argumento que eu gosto de trazer quando eu falo do Cristo, de que Cristo não foi a primeira pessoa que fez milagres no Evangelho. Ou melhor, na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Até mesmo no Evangelho também a gente vê em Atos dos Apóstolos João Evangelista, Simão Pedro, Paulo de Tarso, Barnabé, enfim, fazendo milagres, principalmente na imposição de mãos, ressuscitando pessoas. Cristo não foi a única pessoa a fazer milagres nesse ponto. Não foi a única pessoa a falar palavras bonitas, encantadoras, que refrigeravam a alma. Até quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê pessoas curando, ressuscitando pessoas, multiplicando comida. Só nesse aí, Elias faz tudo isso. Ressuscita pessoas, multiplica comida e é emissário de Deus na terra. Mas ele não dividiu a história em duas. Ele não tocou o coração das pessoas como Jesus tocou e continua tocando até os dias de hoje. Porque, de fato, cada gesto de Elias, dos outros profetas, dos outros patriarcas, de cada apóstolo, discípulo, veio direto do seu coração augusto e misericordioso. Direto de Jesus. Jesus sempre por trás dos panos, atuando. Eu gostaria de, nesta noite, homenagear a Jesus, olhando para as pessoas que estavam ao seu redor. Nas pessoas que eram esquecidas, menosprezadas, que não eram lembradas, que Jesus fez questão de estar encarnado e estar junto, trazer para perto. Pegar da periferia e colocar no centro. Porque Jesus faz uma coisa primordial. Mostra para nós, não somente com palavras, mas principalmente com a sua experiência de vida, a sua vivência mesmo. Porque é isso que significa. Não pensem que eu vim destruir a lei. Vim para que ela seja cumprida, ou seja, para que ela seja experienciada, para que vocês vejam como é que se faz. Guia e modelo. Ou seja, deixa eu mostrar como é que faz. Mostrar como é que se aplica cada um desses 10 mandamentos. Então aqui nessas pedras que vocês leem tanto. Eu mesmo vou mostrar. E nessa sua experiência com os outros, ele atesta realmente com a sua vida de que a felicidade só é real quando compartilhada. Essa frase eu consigo pensar nela em cada momento que Jesus esteve com alguém. Pegar qualquer texto do Evangelho, qualquer texto de Humberto de Campos, Maria Dolores, e até mesmo por aqueles textos que vêm pela psicografia, nosso querido professor também de Valdo Franco, pelos Espíritos Amigos. A felicidade só é real quando compartilhada. Porque Jesus passa 3 anos, norte ao sul, ali na região da Palestina, na Galileia, na Samaria, na Judéia, de João Batista até o Calvário, compartilhando alegria. É claro que teve lugares ali que ele foi expulso, quase foi apedrejado, como a gente vê no Evangelho de João, ali no Templo de Jerusalém. Momentos que ele foi expulso, rejeitado, esquecido. Nem por isso deixou de sorrir e deixou de levar alegria para os outros. Mais uma vez, com Jesus a gente descobre que a felicidade só é real quando compartilhada. Como é que se resume 3 anos em 1 hora? Vamos perguntar para Maria Madalena, capítulo 20 do Boa Nova. Rejeitada por si mesma, como diz os jargões teológicos, religiosos, pelo pecado, pelos vícios, a selva realmente das dores da alma, e Jesus a resgata e traz para o centro. Depois a gente vai ver
que essa luz que surge no seu coração, ela usa para então enxugar os pés de Jesus com seus cabelos depois de muito ter chorado sobre seus pés. Muda completamente de vida, radicalmente. Há uma Maria Madalena antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. Bartimeu, cego de Jericó. Estava passando ali Jesus, saindo de Jericó, e Bartimeu cego, com a capa que dizia que era mendigo, que era pedinte. E escuta que é Jesus de Nazaré passando e começa a clamar: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Jesus vai passando e a multidão começa a apontar e dizer: fica quieto, para de importunar o mestre. Mas Bartimeu clama mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele vai clamando, 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 as pessoas apontando o dedo, falando para ele silenciar. Jesus para. E diz: tragam ele até aqui. E a multidão que apontava o dedo diz: olha, levanta, ele está te chamando. Bartimeu, cego, se levanta, joga a capa para trás, num simbolismo muito importante, e vai ali saltitando, correndo em direção a Jesus. O que queres que eu faça? Pergunta o Cristo. Bartimeu fala: Senhor, que eu veja. Bartimeu passa a ver. Passa a ver com seus olhos a luz do mundo. Jesus. Há tantas figuras que foram mudadas por Jesus que nós poderíamos citar fartamente. E como falar então dos primeiros 4 discípulos? Simão Pedro, André, Tiago Maior, João Evangelista. Que a gente tem a percepção de que Jesus está muito distante, muito longe de nós. Um espírito crístico da mais alta envergadura espiritual, e nós aqui encarnados na Terra, em um planeta que ainda está em caminho de regeneração. E Jesus, capítulo 5 do Evangelho de Lucas, adentra no barco de Simão Pedro. É naquele momento que acontece a pesca milagrosa. Somente Lucas, evangelista, relata isso para nós. E essa frase, em que Jesus adentra no barco de Simão Pedro para convocá-los para a tarefa evangélica, pode passar despercebida para nós. Mas eu gostaria de ler essa frase para que a gente tirasse mais esclarecimentos com relação a Jesus conosco. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. E sucedeu que, ao espremer-se a multidão em torno dele para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lago de Genezaré, ou Tiberíades, e viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado deles, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turbas do barco. Esse pedacinho, esse trechinho, entrando em um dos barcos que era de Simão. Jesus faz isso conosco todos os dias. Jesus entra no barco de nossa vida constantemente. Eu, enquanto estava na faculdade, gostava de ter a percepção de que se Jesus estudasse comigo como aluno de engenharia da computação, ele buscaria me explicar sobre o reino dos céus, falando de cálculo 1, cálculo 2, 3, 4, algoritmos, estudo de dados, PAA e outras matérias importantíssimas da computação. Porque se Jesus conseguia fazer isso falando com os pescadores, o que será que ele não fazia, então, na nossa academia, no ambiente acadêmico? Jesus entra no nosso barco todos os dias, ensinando conosco. Porque também não podemos esquecer, estamos encarnados para sentir essa experiência no peito. Não para refutar a lei, para revogá-la, mas para cumpri-la. Por isso temos os trabalhos que temos. Do ferreiro, do pedreiro, do engenheiro, do médico, e tantas outras vertentes que a vida nos apresenta para o trabalho justo, honesto e bendito. E Jesus está aí, na surdina, nos ensinando como servir à humanidade, através desse trabalho. Jesus adentra no barco de Simão Pedro. Para o discípulo que está mais atento, consegue tirar essas noções um pouquinho mais profundas. Estar no barco, encarar as tempestades,
o mau cheiro do peixe, a raiva abrupta de Simão Pedro. O que falar então de Simão Pedro? Bruto, selvagem. Você falava com Simão Pedro dava um tapa na sua cara pela resposta, de forma realmente bruta. Então ele vira completamente às avessas por conta de Jesus. O convite constante com o Mestre. Se acalma, se serena, aprende a importância do perdoar 70 vezes, 7 vezes. Certa feita, Jesus, conversando com os discípulos, fala: Mestre, está todo mundo falando que o Senhor é isso, aquilo, que o Senhor é Elias. E Jesus pergunta: e aí, o que vocês dizem que eu sou? Simão responde: o Senhor é o Filho de Deus. Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Elogia tanto que diz: em verdade, tu és a rocha. Ou melhor, esta é a rocha sobre a qual edificarei a minha igreja. Simão Pedro muda completamente. Há um Simão Pedro antes e depois de Jesus. Não é assim conosco também? Não há cada uma versão nossa antes e depois do Cristo? Principalmente quando a gente busca se ater mais ao estudo do Evangelho. Querer entender essas palavras. Querer deixar que elas toquem a nossa alma, o nosso coração. Quantos sorrisos, quantas lágrimas, quantas pessoas não se sentiram tocadas, realmente transfiguradas por conta da presença de Jesus. Como que eu posso resumir um olhar? Como é que eu posso resumir um sorriso? Como é que eu posso resumir como o vento bate nos cabelos de Jesus? Como é que eu posso resumir a túnica dele? Eu posso citar o que as pessoas falaram dele. Mas o sentimento, a experiência, cada um de nós precisa mergulhar dentro de si mesmo para descobrir como é. Tem um texto que eu gosto muito. Está ali no Há 2000 anos, nosso Emmanuel, quando nos relata sua encarnação com Públio Lento, senador romano, naquela época em que Jesus estava entre nós, melhor, na terra entre nós. Ele encontra com Jesus, tem um diálogo entre eles, primeira parte, capítulo 5. Depois, Públio Lento, com o coração desolado, vai ter um outro diálogo, entre aspas, com Jesus. Capítulo 5 também, mas agora da segunda parte. E há o Públio Lento antes e depois de Jesus. Há um ponto de referência na encarnação de Emmanuel por causa de Jesus. Da mesma forma que é um ponto de referência para que a gente olhe, para que a gente tenha a noção que realmente precisa mudar, o que tem de permanecer o mesmo e o que tem de evoluir. No momento que Jesus se apresenta para Públio Lentulus, Jesus deixa muito claro: sou agora, para você, para o teu espírito, um minuto milagroso. Está no teu querer fazer valer a pena me seguir e escutá-lo, agora ou daqui a milênios. Públio Lentulus escolhe os milênios. Sofre, 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 então se torna o nosso Emmanuel. Mas nem por isso Jesus deixou de buscar o coração de Públio Lentulus. E isso marca para sempre a figura de Emmanuel. E está aí se dedicando à causa do Cristo até hoje. Jesus, ele abandona as altas esferas para estar aqui na escuridão da carne. Abandona a presença dos anjos para estar entre os pescadores. O prazer de estar em Deus para a companhia dos pecadores. De governador da terra para escravizado dos homens. Juiz da vida para encarcerado sem causa justa. Doador da vida para sentenciado à morte. Pastor das almas na terra para a ovelha levada até o matador. Apaga a sua luz para estar entre nós. Porque busca o nosso coração. Busca a nossa atenção. Para que a gente se distancie, pelo menos um pouquinho, da escuridão de nós mesmos.
porque é isso que significa Jesus. Jesus em hebraico significa Yeshua, que é um substantivo, né, do verbo salvar em hebraico. Se não nos falha a memória, Yashav. Jesus significa salvação. Salvar, resgatar, salvar do perigo. Há uma palestra excelente do Haroldo com relação a isso, quando ele fala sobre como o Evangelho conversa com o Antigo Testamento, que ele relata isso. E ele até cita um momento em que Zaqueu, quando sobe na árvore para ver Jesus, Jesus desce, meu filho. Eu vou jantar na tua casa hoje. E Zaqueu está tão feliz recebendo Jesus e os discípulos, que falam assim, eu vou ressarcir os pobres. Vou ressarcir todo mundo que eu dei. Vou doar tantos das minhas posses. E Jesus, bem-aventurado és tu, Zaqueu. Se alegra, fica feliz. Porque hoje a salvação entrou na tua casa. Salvação por quê? Salvação ele, Jesus? Ou a salvação? Salvação dos seus ensinamentos. A felicidade só é real quando compartilhada. E Jesus significa salvação. Jesus nos resgata de nós mesmos. Daquelas mortes da alma e nos dá um novo sentido de vida. Também está relatado no Evangelho. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Muitas pessoas acham que estão vivas. Então precisam desencarnar para descobrir que nunca viveram. Só uma maneira de estar vivo de verdade, da maneira que propõe o Evangelho. E é seguindo os passos daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pergunte para qualquer um dos discípulos o que eles fizeram. O quanto que eles não tiveram realmente de aprender na carne o que é seguir a Jesus. E o quanto valeu a pena, ou se valeu a pena. E cada uma das experiências deles dirá por si mesmo. É completamente diferente quando a gente olha para a figura de Pôncio Pilatos, por exemplo, no Evangelho de João, que é a verdade. E ele encarando a própria verdade. Jesus sabe que vai morrer. Simão Pedro já lhe negou 3 vezes. Judas lhe traiu. Os discípulos sumiram. Já foi castigado. Já foi escarneado por Herodes. Foi julgado de forma injusta pelo Sinédrio. E aí na frente, Pôncio Pilatos, governador ali da região da Palestina. Olho no olho. Quem me escuta, escuta a verdade. E Pôncio Pilatos, que é a verdade? Jesus dá a melhor resposta que podia dar. Ele permanece em silêncio. Fica calado, quietinho, pianinho. É isso que o Evangelho relata. O Evangelho não relata o olhar penetrante de Jesus para Pôncio Pilatos, que não enxergava, como a gente vai vendo há 2000 anos, né? Capítulo 8 da primeira parte, os pormenores daquele dia. Aquele olhar penetrante em resposta ao silêncio. Que é a verdade? É olhando para Jesus. Ele que curou pessoas, fez todos os milagres possíveis, como está ali, principalmente relatado no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, quando João Batista está preso e manda 2 discípulos falarem com Jesus, e os discípulos perguntam, é até uma passagem que a gente está estudando aqui no nosso NEP em Manaus, Bezerra de Menezes, e os discípulos de João Batista perguntam, és tu mesmo aquele que havia de vir? Ou a gente está esperando outra pessoa? E Jesus, olha, voltem para João Batista e relatem tudo que vocês viram. Que os cegos estão vendo, os paralíticos andam. Em outras palavras, que as pessoas que estavam mortas agora estão mais vivas do que nunca. Que as pessoas estão ganhando esperança. Que as pessoas estão aprendendo a servir às outras. As pessoas estão aprendendo o que significa amar de verdade. Voltem para João Batista e falem isso para ele.
que vocês terão a sua resposta se eu sou realmente o Messias ou se vocês devem esperar outra pessoa. Porque muitas vezes nós esperamos coisas que Jesus não entrega, nem deve entregar. Colocamos expectativas nossas, pueris, pequenas e infelizes, na figura do Cristo. Então nos encontramos como Pôncio Pilatos, que é a verdade, que é estar encarnado, o que é amar, vale a pena amar? E Jesus responderá com a sua própria vida. Vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Vim para que amem e não amem pouco, amem muito. Vim para que não arrependam-se uma vez, mas quantas forem necessárias. Vim para que não perdoem uma vez, mas 70 vezes, 7 vezes. Uma alusão ao infinito. Vós também sois deuses. Ou seja, dentro de nós temos esse potencial crístico que tem que ser trabalhado nessa encarnação e nas outras. Tudo isso com o patrocínio de Jesus. Se ele fez isso por 3 anos, deu esperança, motivo, razão, o que será que no mundo espiritual ele não tem feito por nós? Até hoje. Até hoje. E aí, como a gente estava relatando há 2000 anos, acontecem muitas... Tem um acontecimento muito marcante, não gostaria de dar spoiler do livro, mas no capítulo 5º da segunda parte, Publio Lentulus tem um diálogo, ele com a noite vazia, mas ele está com o coração despedaçado, e ele quer falar com Jesus. E ele, que negou a Jesus, não quis escutar Jesus. Eu gostaria de ler esse relato para a gente, esse pedacinho, para a gente ver como que as coisas elas se transformam, se transmutam, quando a gente leva Jesus em consideração. Quando a gente não esquece que em Jesus nós temos um amigo. Que Jesus se fez amigo de todos aqueles que conviveram com ele por 3 anos. Nesse intensivão espiritual. Com os olhos marejados de pranto, Publio Lentulus chorando, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa, ele relata. Jesus de Nazaré, ele grita, disse com voz suplice e dolorosa: foi preciso eu perder o melhor e mais querido de todos os meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura das tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz, e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas se pode ver com a enormidade de minhas chagas, vem socorrer, ainda uma vez, meu coração miserável e infeliz. Não é o que a gente relata todos os dias? Não é muitas vezes como nós nos sentimos perante a figura do Cristo? Não sei compreender a tua cruz. Como é que você deixou ser castigado, ser injuriado, ser esquecido, ser abandonado em prol da humanidade? Eu não entendo essa cruz. Não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Não faz sentido para mim. Eu que aprendi com as leis do mundo o orgulho, a ganância, a força do poder. Mas se pode ver a enormidade das minhas chagas. Se pode ver o quão vazio eu me sinto por dentro. O vácuo que a minha alma sente agora. Porque depositei as minhas esperanças nos lugares errados. Vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Todas as pessoas que Jesus curou, a gente não sabe o que elas fizeram, a maioria. A gente não sabe o que elas fizeram depois de serem curadas. A gente não sabe se Bartimeu, de fato, ele, vamos colocar assim, que ele perdeu a escuridão, não a física, mas a espiritual, por conta de muitos movimentos. Quando Jesus diz, vais, não peques mais, se as pessoas de fato não pecaram ou não. Mas Jesus deu uma oportunidade, uma nova vida naquela própria vida. Mas ainda assim, como a gente até mesmo, se não nos falha a memória, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, na passagem dos 10 ancianos, quando Jesus cura 10 ancianos e somente um volta para agradecer,
A gente não sabe o que aconteceu com esse, nem com os outros 9 que não voltaram. Quantas pessoas Jesus curou e elas não sofreram de doenças ainda maiores, só que da alma? Então Publio Lento nos diz: vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Quantas vezes nós não já suplicamos para Jesus para que Ele nos resgate, para que Ele venha de fato cumprir o que é em seu nome, salvar-nos de nós mesmos, salvação. E Ele não se nega, Ele vem com certeza, com a convicção, porque é para isso que Ele veio. Quando a gente pensa na concepção dos anjos, por exemplo, pensa em missionários do céu, mas que já nasceram perfeitos, por algum motivo aleatório ou desconhecido da providência divina, que resolveu criar nós, seres imperfeitos, e até criou seres já prontinhos, perfeitos, que têm oportunidade de gozar da presença do seio de Deus. Quase que num movimento completamente injusto. É difícil você olhar para essas figuras e sentir amparado, sentir entendido, minimamente entendido, compreendido. Como que eles vão saber como é a fragilidade de um encarnado? O frio que se passa na terra, a fome, a miséria, a raiva que surge quando a gente é enganado. Como que eles vão entender a frustração de não ser perfeito, a frustração de errar. Mas o Espiritismo não nos ensina isso. O Espiritismo nos ensina que todos somos iguais. E cabe a cada um de nós alcançar a perfeição. De tal modo que aqueles que nós consideramos anjos são irmãos nossos em outra faixa evolutiva, mas que passaram pela mesma frustração que nós passamos agora. Pelas mesmas provas e tentações. Eles só ganharam e agora gozam dessas vitórias. Jesus é a mesma coisa. Perfeito. Esteve entre nós fisicamente. Não erra um tio. Ele podia ter mandado Gabriel encarnar. Moisés encarnar de novo. Mandou Elias como João Batista, podia ter mandado os outros. Mas não. Ele assume essa tarefa por si mesmo. Por muito amor à humanidade. Decide ele mesmo abandonar as altas esferas. Como a gente disse, o prazer de estar em Deus. Gozar a presença dos anjos. Para estar gozando a nossa presença. Na escuridão da carne. Convivendo conosco. Comendo a nossa comida. Chorando as nossas dores. Abraçando, consolando, trazendo para perto. Quando a gente vai ver que Jesus, ele é tão humano, no sentido de amorosidade, de humanidade real mesmo. A humanidade, como vai dizer Emmanuel, interpretando o capítulo 19 de João, quando Pôncio Pilatos diz humanidade real, precisamos lembrar que somente nas bases cristãs, ou seja, nas bases do Evangelho de Jesus, é que podemos experienciar a humanidade real. Porque até mesmo quando a gente vê as dores das pessoas, Jesus chora, se comove. Não é o que acontece no Evangelho de João também? Lázaro, ele morto, quase, ou até mais de 3 dias, mal cheiroso, quando vê o sofrimento das suas irmãs, quando ele vê o sofrimento ali, sofrimento humano real, o que ele faz? Ele não aponta o dedo, não fala que a vida não cessa, como diz André Luiz. Ele chora. Jesus chorou. Se não nos falha a memória, é o versículo mais curto da Bíblia inteira. Jesus chorou. Compartilhe as nossas dores, nossos sofrimentos, porque esse é o Cristo. A felicidade só é real quando compartilhada. Amor e a verdade. E chora. Então traz Lázaro de volta para o convívio dos seus entes queridos. Esse é Jesus. Das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, das parábolas, dos milagres, do sorriso, do olhar, até mesmo no Calvário, quando ele foi crucificado. Esse é Jesus. A quem nós nos congregamos sempre nessa época do ano, em respeito à sua memória, no Natal.
hoje, nessa véspera, que a gente lembre disso, que Ele vê, não por obrigação, não porque alguém mandou, mas porque Ele mesmo quis estar entre nós, para mostrar o caminho, para mostrar que há esperança, como a gente disse, que vale a pena amar, que há motivo para ajudar os outros, mostrar o caminho, para que a gente não se sentisse sozinho, desamparado. Brilhe entre nós. Pede para que a gente brilhe com Ele também e que a gente cative e inspire os outros. O que nós fizemos em humanidade? Ele vem para nascer em Belém, do hebraico, a cidade do pão. E Ele mesmo, né? Eu sou o pão da vida. Belém renega Jesus, como está relatado ali, capítulo 50 do livro Antologia Mediúnica, do Natal. Os animais perante o Natal. Belém rejeita Jesus. Vai nascer numa manjedoura, fora ali da cercania da cidade, entre os animais. Os animais foram os primeiros anfitriões de Jesus na terra. Eles viram a luz do mundo primeiro do que nós. Os amigos já falaram disso, claro, só queríamos pincelar isso para o nosso argumento. Nasce na humildade. Para já começar a lição. Nasce na humildade. Entre os animais. É deixado ali entre o feno, como que representando que ele é de fato o alimento que cessa a nossa animalidade. Até mesmo nas bodas de Canaã, o primeiro milagre do Evangelho de João. O que nós fizemos com ele também? Ele vem para nascer em Belém, nós rejeitamos e os animais o acolhem. Faz ali as bodas de Canaã, transforma água em vinho. E nós crucificamos a luz do mundo. Como diz Humberto de Campos no Boa Nova, quando Tomé olha para as mãos de Jesus, ali nos capítulos finais do Boa Nova, as mãos de Jesus parecem duas flores ensanguentadas, pregadas na cruz, pregadas no madeireiro. O peito do Cristo arfando, o suor se misturando com o sangue. Nós crucificamos Jesus. E aí ele fala, tenho sede. Tenho sede. Ele deu pra gente nas bodas de Canaã água em vinho. E nós demos o poço. Um vinho apodrecido, uma mistura de água com vinagre, numa esponja. Perfuramos ali a lança e damos para Jesus, para ele beber. E mesmo assim ele não desiste de nós. Mesmo assim ele luta por nós, até mesmo na cruz. Ensinando qual é realmente o caminho em direção ao reino dos céus. Envolve a rejeição, a solidão. Mas Humberto de Campos vai relatar que Jesus na cruz, pregado, esquecido, os discípulos tinham fugido, Simão Pedro havia o negado, Judas havia o traído e havia se suicidado. Jesus tinha muita saudade. Jesus tinha muita saudade de seus discípulos, de seus apóstolos. Jesus tinha muita saudade de Tomé, de João Evangelista, Tiago Maior, Bartolomeu. Tinha saudade de cada um daqueles sorrisos que passou 3 anos. Saudade de Bartimeu, Maria Madalena, saudade da sua mãe, ainda que ela estivesse ali na sua frente. Como Madre Teresa de Calcutá, antes de se tornar Madre Teresa que nós conhecemos, ela orando para o crucifixo, Jesus encarnado na madeira, ela orando, relata que Jesus falou com ela naquela hora, ela adolescente, diz que ela tem sede. Remorando a passagem do Evangelho, tenho sede. Mas a voz continua, tenho sede de você. Sede de você comigo. Do seu carinho, do seu abraço, do seu calor. Quando Jesus tem sede na cruz, tem sede de beber água, ele tem sede realmente de dar água para os outros. De dar esperança, de dar carinho, de dar sentido, de consolar as pessoas com o coração despedaçado de vê-lo na cruz. Porque ele sabe que aquilo acaba, aquilo tem fim. Encerrando ali, ele vai continuar o serviço no mundo espiritual. Ele tinha saudade daquelas pessoas que o haviam abandonado, que o haviam esquecido, e que amor é esse? Que até mesmo quando pregado na cruz não desiste de nós.
Que amor é esse? Que 3 anos são esses que marcam a terra? Que amor é esse? E Públio Lentulus repete para nós: mas se pode ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Nós rejeitamos Jesus, e ainda assim ele não desiste de nós. São 3 anos que parecem séculos, de cada sorriso, experiência, vivência. Cada vez que ele partiu o pão, deu água, dormiu, acordou, perdoou, ensinou. Entrou no barco com cada um. Ele não desiste de nós. Quando nós desistimos dele, ele não desiste de nós. Nem a cruz parou ele. Nem a cruz parou ele. Esse é um nome tão precioso, tão bonito. Jesus Cristo. Ele não desiste de nós. Se tem alguma coisa que eu posso deixar para os meus irmãos que nos escutam aqui agora, é que Jesus não desiste de nós. Nós podemos desistir dele, nos arrepender, e ainda assim ele faz questão de voltar através dos sentimentos, das intuições, dos movimentos da vida, para nos resgatar de nós mesmos. Porque esse é o seu objetivo. Ele é Yeshua, salvação. O que ele faz? Marca a vida das pessoas que estiveram com ele. Públio Lentulus, Maria Madalena, Simão Pedro, cada uma das pessoas, até mesmo que foi rejeitada. Judas. E cada uma daquelas pessoas que tramaram realmente e levaram ele para a cruz. O que ele fez com a cruz? No Calvário, Emmanuel coloca para nós. No finalzinho do capítulo 8 da primeira parte, Emmanuel coloca para nós, depois que Jesus é mandado para a crucificação, que é mandado carregar a sua própria cruz, Públio Lentulus e Pôncio Pilatos e companhia começam a conversar sobre as coisas ali da colônia, em relação ao que eles iam fazer, sobre a economia, enquanto Jesus carregava a sua cruz em direção ao Gólgota. Aos poucos, a praça extensa quietou-se, né? Jesus ia se afastando, carregando a sua cruz. Ao calor sufocante da tarde que se avizinhava. À distância, ouvia-se ainda a vozeria da plebe, que queria muito ver Jesus crucificado, aliado ao relinchar dos cavalos e ao tinir das armaduras. Impressionados com o espetáculo, que aliás não era incomum na Palestina, reuniram-se os romanos em uma das salas amplas do palácio governamental, em animada palestra, comentando os instintos e paixões ferozes da plebe enfurecida, como se eles não tivessem nada a ver com a história. Daí a minutos, Cláudia, que é a esposa de Pôncio Pilatos, mandava servir doces, vinhos e frutas, e enquanto a conversação timbrava os problemas da província e as intrigas da corte de Tibério, mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender-se uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. Mal imaginava aquele punhado de criaturas que na cruz grosseira e humilde do Gólgota ia acender uma gloriosa luz para todos os séculos terrestres. É isso que aconteceu nesses 3 anos. Jesus plantou muitas sementes e acendeu luzes no coração de muitas pessoas. E essas luzes brilham até hoje. São os santos e santas da história. E Ele mesmo, como o sol, continua a iluminar nossas vidas. E o sol faz isso, ilumina o pântano, o deserto, o jardim florido, a floresta, o justo e o injusto, o santo e o pecador, o ignorante e o sábio. O sol faz isso, auxilia a todos. Não desiste de ninguém e brilha sem pedir nada em troca. Então, Públio Lentulus, ou melhor, o nosso Emmanuel, na introdução do livro A 2000 Anos, não quero ler tudo, é um texto muito lindo, só queria pegar dois trechos. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai de todas as graças,
São uma mensagem de 4 de janeiro de 1939. São passados 2 milênios e a minha pobre alma ainda revive seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Sinto que a tua misericórdia nos responde em suas ignotas e profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem, e 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. Só a tua bondade é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre, fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres. Só a tua bondade é infinita. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade. Que são 3 horas, 3 dias, 3 anos, para quem soube aproveitar o tempo com Jesus. E nós temos a eternidade com Ele, o trabalho com Ele na terra. Essa é a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto espíritas, como diz o Chico no Pinga Fogo, espíritas evangélicos. É esse ser que nós servimos, que veio há 2000 anos compartilhar das nossas dores, para que então fosse mais fácil a gente compreender um ao outro, que fosse mais fácil enxergar uma luz no fim do túnel, que fosse mais fácil enxergar até mesmo na cruz a pior forma de morte, motivo de resignação e esperança espiritual. Esse é Jesus. É isso que Ele fez em 3 anos. Com o tempo que lhe foi dado. Não na rebeldia. Não nas excursões políticas e de revoltas, rebeldias sociais. Mas fez o que pôde com o tempo que lhe foi dado. Curando, amparando e servindo aos outros. Em nome de Deus na terra. Vim para que tenham vida. Vida em abundância. E ainda assim, quando a gente escolhe a vida do mundo em vez da do Cristo, Ele vem nos resgatar mais uma vez. Em muitos acontecimentos da vida que a gente não sabe explicar. Ele não desiste de nós. Quando a gente se sentir para baixo, triste, acanhado, lembremos dele, porque Ele lembra de nós. Ele está sempre conosco, que nós possamos sempre estar com Ele. Se a tristeza for muito grande, que a gente faça como Públio Lentulus. Jesus de Nazaré, não sei compreender a tua cruz, e ainda não sei aceitar a tua humanidade, ou perdão, a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas se pode ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer, ainda uma vez, meu coração miserável e infeliz. E Jesus atenderá, porque então, como diz mesmo ali, primeira epístola de João, capítulo 4, amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse é Jesus. Esse é o Cristo. São esses os comentários que a gente gostaria de fazer com relação à vida de Jesus. Passamos a estudar o Cristo orando para as pessoas que conviveram com Ele. Então encontraremos a resposta. Que é a verdade? E teremos não uma palavra, mas uma vida inteira para experienciar. Uma vida com Jesus. Muita paz para todos. Que Deus nos abençoe sempre. Nós vimos o Senhor! Se eu não ver as marcas dos pregos na mão de Jesus, se eu não colocar o dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a mão no lado de Jesus, eu não acreditarei. A paz esteja com vocês. Tomé, estenda seu dedo e toque minhas mãos. Estenda sua mão e toque o meu lado. Meu Senhor, meu Deus! Acreditas porque vês. Felizes aqueles que acreditam sem ter visto. Pode chorar.
vamos navegar. Vem ver o amor, não demora a triunfar. Vem comigo, vem comigo. Laia, 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 laia. E a vida de você não se descuida. Espera sua escolha decidida. Viver no bem é florescer. Se alegra, pensa em cada novo dia. Releva o que não for alegria e segue em frente.